bem-vindos à IPPG, que é a Escola Preparatória para o Ingresso na Pós-Graduação, nos programas de pós-graduação do IFCHS, e hoje estamos atendendo ao programa de pós-graduação em Sociologia, que já apresentou sua bibliografia, o seu edital, e hoje comentaremos um texto dessa bibliografia do Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, especificamente o capítulo 1, que se chama Sobre o Poder Simbólico, e o capítulo 3, A Gênese dos Conceitos de Hábitos e Campo. E para nos ajudar a esmiuçar e a entender esse texto, o professor Jair Araújo de Lima está aqui para nos elucidar. Ele que tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela PUC Minas. Professor, por favor. Olá, André, tudo bem? Prazer voltar a falar aqui com vocês. É um prazer participar aqui desta aula no programa de pós-graduação em Sociologia da UFAM. E vamos apresentar hoje, então, dois textos do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Ele já foi anunciado. O primeiro, então, é O Poder Simbólico, capítulo 1 do livro Poder Simbólico, e depois A Gênese dos Conceitos de Hábito e Campos, capítulo 3, também do livro Poder Simbólico. Bourdieu nasceu em 1930 e viveu até 2002. Ele, na verdade, fez uma graduação em filosofia em 1954, e, após isto, após dar aula de sociologia no ensino médio, na França, ele matriculou-se diretamente em um doutorado. Ele não passou no mestrado, o sistema francês possibilitava isso, e o brasileiro hoje possibilita isso também. E ele iniciou os seus estudos com o conhecido Georges Canguilhem, que foi um referencial para Michel Foucault, inclusive, que é um teórico da medicina e que Foucault entendeu como teórico da psiquiatria e um dos primeiros a adentrarem numa espécie de sociologia da psiquiatria. Bourdieu não termina esse doutorado com o Canguilhem. Na verdade, ele vai após servir na guerra, ele vai fazer trabalhos etnológicos na Argélia, de 1958 a 1960, e aí, a partir daí, ele dá aula na Faculdade de Letras na própria Argélia, de Sociologia, de Filosofia, e decide fazer uma pesquisa etnológica ali na Cabília e na região do Colo, duas regiões da Argélia, no norte da Argélia. Ele decide, então, nas palavras dele, descer das grandezas enganosas da filosofia e adentrar no mundo da ciência sociológica. Ele entra no mundo da ciência sociológica via etnologia, via antropologia, e faz uma pesquisa cultural, mas ele percebe que ali ele já está compreendendo, naquela análise lá, que já inclui uma noção de hábitos. O primeiro contato dele com hábitos, eu vou explicar isso, com a noção de hábitos de poder simbólico, porque ali, estudando casamentos e parentesco, ele encontra a oportunidade de dar uma contribuição simbólica ao estruturalismo. E, a partir dali, então, ele já começa a trabalhar com a noção de hábitos, ok? A investigação angelina, então, ela dá-se... É engraçado, porque ele, tal como Margaret Mead e Gary Bateson fizeram aquele trabalho de sexo e temperamento com fotos, Bourdieu também já trabalha com fotos, mas ele fez questão de jamais utilizá-las em sua etnologia, somente quando ele morreu, 10 anos depois, que foi... Em 2022, na verdade, fizeram 2012, fizeram uma apresentação das fotos antropológicas etnológicas de Pierre Bourdieu, na França, sobre o trabalho dele na Argélia, tá? Quem é Pierre Bourdieu, então? Bourdieu é este pensador original, um pensador extremamente profundo e respeitado nas ciências sociais, na verdade, é responsável por uma renovação da sociologia na França, na Europa e no mundo, tá? Bourdieu é importante porque a sociologia implementada por ele faz uma revisão de diversos conceitos e uma atualização, renovação da teoria sociológica, e daí que entra os conceitos, então, de poder simbólico, de hábitos e de campo, tá? Vamos tratar rapidamente a questão de que Bourdieu é influenciado
pela visão de Max Weber, tá? E vocês vão perceber isso já nesse texto, o poder simbólico aqui. De Weber, ele mantém a visão de que os sistemas simbólicos regem a vida social, tá? E a ideia de que as ordens sociais existem em função de sistemas simbólicos, tá? Mas lembre-se, embora ele faça uso de Weber, ele usa Weber contra os weberianos, tá? A partir de Marx, de uma visão de Marx, Bourdieu herda a concepção de que a sociedade é um conjunto de relações sociais, e aí ele diz, então, que o que existe no mundo social são relações sociais, e, entretanto, Bourdieu lança Marx contra os marxistas nessa apropriação. Embora exista um livro de Michael Buraboy, o Marxismo contra Bourdieu, outros marxistas colocaram o marxismo contra Bourdieu, porque Bourdieu também faz críticas ao marxismo na maneira ortodoxa de ser compreendida. Mas nesse texto, Capital Simbólico, Poder Simbólico, nós já vemos uma citação interessante, não só de Marx, como da teoria da ideologia de Marx. Vamos em frente, tá? E ele também faz uma incorporação da visão de Emile Durkheim a partir de Mose e Claude Lévi-Strauss, mas a visão que ele tem de Durkheim é que, embora esse sistema social ele gere esse homem duplex, esse homo duplex de Durkheim, esse homem duplamente determinado e sofrendo a influência da sociedade, de algum modo, Bourdieu critica em Durkheim a visão de que o agente receberia somente influência da sociedade e não reagiria com isso. Agora é engraçado, né? Porque é exatamente a crítica que se faz a Bourdieu, porque a questão Bourdieu conseguiu romper com essa visão holística, determinística de Durkheim, embora já no capítulo 3 desse texto, nós vamos ver, na página 61, eu vou voltar, mas só para deixar o vídeo, né, a nossa explicação coerente, ele cita que ele adentra no campo do estudo do hábitos e do campo contra o individualismo metodológico, portanto, afirmando o holismo metodológico de Emile Durkheim. Tá? A posição, efetivamente, do teórico Pierre Bourdieu, na sua obra, é o chamada de construtivismo estruturalista, ou estruturalismo construtivista, ou construtivismo genético. Tá? Então, esta é a posição teórica fundada por Pierre Bourdieu, e é assim que ele aceitou-se ser denominado. No texto O Poder Simbólico, já estamos nele, capítulo 1, sobre o poder simbólico, ele retrata que esse texto aqui, ele redunda de uma pesquisa que ele fez sobre o simbolismo na Universidade de Chicago, ali em 1973. Ele ali conviveu com Erving Goffman, conviveu com figuras importantes da sociologia norte-americana, fez uma amizade muito proveitosa com os sociólogos da Escola de Chicago. Na verdade, ele, quando Goffman morre, um pouco antes dele, ele faz uma homenagem a Goffman e revela uma coisa interessante, que no artigo colocando Goffman, o grande decifrador, desvendador dos cenários sociais. Bourdieu mostra uma coisa importante que ele raramente fala acerca da teoria dele, que ele diz, Goffman parte para analisar a realidade a partir de uma teoria. E lembre-se, Bourdieu, desde 68, defende com Chaboredon e Passeron, escreveu aquela obra intitulada Le Métier Sociologique, que é o ofício sociológico da sociologia, e ele defende que você não pode ir para o campo com o olho nu. Você vai vestido, municiado com uma teoria, porque sem teoria a pesquisa de campo é cega. E aí, ele vai dizer, então, desse artigo de Goffman, que Goffman vai para o campo municiado de uma teoria, ele fala, completamente necessária, a teoria dos jogos. E é fato que há tempos Bourdieu é analisado como alguém que aplica a teoria dos jogos sem o pressuposto do individualismo metodológico e do homo econômico, mas ele aplica a teoria dos jogos à análise dele. Isso já vai aparecer aqui, tá? Não aparece de modo tão claro, mas já aparece um pouco aqui, tá? Então, no texto, ele explicando isso, ele diz que ele faz uma imigração de ideias, e ele diz que, como o Marx falou, essa imigração de ideias raramente se faz sem dano.
Então, que migração de ideias foi essa? Está dizendo, olha, eu fui estudar em uma universidade estrangeira e como eu migro ideias? Eu estou fazendo uma migração de ideias nesse estudo das teorias do simbolismo. Ele não migrou só isso, ele migrou também a teoria do capital social de James Coleman, tá? Mas aqui ele está imigrando ao contato que ele teve com a teoria de Kurt Lewin, a teoria, que é um livro chamado A Teoria dos Campos nas Ciências Sociais e Humanas, de Kurt Lewin, tá? Aquele sociólogo, aquele psicólogo do campo da Gestalt. E aí, ele fazendo essa imigração de ideias, ele fala que, então, que tem um perigo nessa exportação, que implica riscos de grave ingenuidade e simplificação. Ele está levando muito a sério que essa construção teórica que ele está fazendo tem que ser original, porque, embora tenha uma parte de participação de influência exterior, ela tem essa influência original. Agora, deixando de lado esses aspectos biográficos, metodológicos, vamos agora adentrar no texto, certo? Este poder simbólico já está em relação, já existe em relação, ele é o primeiro capítulo, dá título ao livro Poder Simbólico, de Bourdieu, mas ele está em relação com tudo que aparece no livro. Esse poder simbólico está em relação, ele existe em relação a um campo. Já existe em relação a um campo, tá? Então, se no campo Bourdieu definiu em sua teoria a existência de 4 capitais, o capital econômico, o capital social e o capital simbólico, este poder simbólico está dentro do campo do capital, de intersecção entre o capital cultural e o capital simbólico. E o capital simbólico é, em si, um poder simbólico, certo? Isso é muito importante. Então, ele vai definir aqui, ele dizendo o seguinte, ele já faz um contraponto aqui no terceiro parágrafo da primeira página. No entanto, ele falando dessa teoria que ele vai aplicar agora, num estado de campo em que se vê o poder por toda parte, como em outros tempos não se queria reconhecê-lo nas situações em que ele entrava pelos olhos, veja, esta frase ele está situando a teoria dele num ponto de intersecção entre outros tempos, ou seja, o poder, a época em que, por influência meramente do marxismo na França, não se analisava o poder de outras formas. Então, não se queria reconhecê-lo nas situações em que ele entrava pelos olhos adentro. Agora, do outro lado, ele está dialogando com a teoria de Michel Foucault, claramente sem citar Foucault, porque Foucault vê o poder de todos os lados. Foucault vê o poder em toda parte. Foucault diz, na microfísica do poder, que o poder é ubíquo, que o poder está em toda parte, que o poder está difuso, que o poder na sociedade significa que contrapôs-se à ideia de que existia uma máquina, um trem com uma locomotiva guiando. Ele disse, não há locomotiva guiando. Há poder em todos os vagões do trem. Então, Bourdieu agora está dizendo, sim, ok. Agora, como é que eu incorporo, que eu demonstro o poder efetivamente em ação através de uma posição que é a posição do poder simbólico, certo? E ele define, então, no final do capítulo, começa dizendo assim, né, na página ainda, no final do capítulo, tá? Desse terceiro parágrafo diz, é preciso, então, descobri-lo, onde se deixa ver menos, onde ele é completamente ignorado e, portanto, reconhecido. E aí ele define o poder simbólico, com efeito, poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que eles estão sujeitos ou mesmo que o exercem. Então, ele está aí apontando uma regra metodológica da pesquisa dele, que é Bourdieu está efetivamente praticando uma sociologia científica da decifração. Tá? Ele, ao defender em 68 no ofício de sociólogo, aquela ideia de que é preciso haver uma ruptura, ele aqui está demonstrando que o exercício da análise sociológica é um exercício científico de decifração da realidade. Tá? A gente vai terminar a nossa aula aqui falando disso. Agora vamos ver algumas coisas importantes. Ele divide o texto em 4 pontos, tá? Então, ponto 1 é o sistema simbólico, arte, religião, língua, como estruturas estruturantes. Aí, ponto 2, os sistemas simbólicos como estruturas estruturadas,
portanto, passíveis de uma análise estrutural. Depois ele vai para o ponto 3, a produção simbólica como instrumento de dominação, e aí ele adentra numa abordagem marxista, que a gente precisa entender o que é isso aqui. E aí, no ponto 4, ele coloca os sistemas simbólicos, página 12, os sistemas ideológicos que os especialistas produzem para a luta pelo monopólio da produção ideológica legítima. É amplo aqui esse resumo aqui, tá? E aí, ele também tem no texto, ele tem primeira síntese, tá? Ele tem segunda síntese, ok? Então, ele faz duas sínteses importantes e termina esse capítulo 1 com um gráfico sobre os instrumentos simbólicos, tá? Um diagrama aqui que ele apresenta aqui na página 15, na página, desculpe, 16, tá? Então, vamos adentrar, é o seguinte, o que o poder simbólico é? Então, ponto 1, sistemas simbólicos, arte, religião, língua como estruturas estruturantes. Ele argumenta que a tradição neokantiana, via William von Humboldt e Ernest Cassirer, trouxe a ideia do poder simbólico, tá? E ele apresenta aqui a hipótese da variante americana Sapir-Whorf, que são dois linguistas, né? O Edward Sapir e o Benjamin Wolff, que tem uma teoria de que a consciência se dá por meio da linguagem, que a linguagem é estruturante do pensamento do sujeito. Ou seja, a linguagem já exerce no indivíduo um poder simbólico lá do Durkheim, tá? Então, o poder de condicionar seu pensamento. Uma língua condiciona sensibilidades, formas de ver. Weltanschauung, na expressão alemã, evidentemente, é a expressão cosmovisões, visão de mundo, tá? Então, diferentes universos simbólicos são compreendidos através da língua, tá? Então, essa língua, ela traz instrumentos de conhecimento e construção do mundo e dos objetos do mundo. Ele cita aqui, já sendo revisionista, as teses de Marx, teses sobre Feuerbach, tá? Sobre o aspecto ativo do conhecimento, tá? E aí é que esse ponto é importante aqui, tá? Duas coisas importantes. Ele vai citar depois Durkheim, certo? E a tradição idealista. Lembremos-nos de que Weber é um neokantiano, Weber é neokantiano a tal ponto de dizer que é preciso se aproximar da realidade a partir de tipos ideais, e Bourdieu disse que não é neokantiano, ele não aceita essa classificação, mas ele aceita a seguinte tese: você só decifra a realidade por meio de uma teoria prévia aplicada ao olhar a realidade, tá? Então, ele de algum modo, ele está dentro da tradição idealista, mas pós-idealista, ou seja, assimilação mais superação, ok? O que significa, então, isso, nesse primeiro ponto? É que esse foi o ponto que ele estudou ali, que ele está dizendo que está fazendo a transposição ou imigração de ideias, porque ele estudou lá nos Estados Unidos, tá? Esse é o ponto, o sistema simbólico, tá? Que tem uma tradição antiga na França, neokantiana, começou com William von Humboldt, com a tese dele, que é uma tese corroborada, defendida por Edward Sapir e Benjamin Wolff, dois linguistas que estudaram, que é chamada hipótese Sapir-Whorf, tá? E aí, ele afirma, então, que Marx já anteviu esse poder simbólico ali nas teses contra Feuerbach, e aí ele está fazendo uma leitura revisionista de Marx claramente, tá? Do ponto de vista de um marxismo ortodoxo, porque do ponto de vista marxista, eu vou entrar nisto, como Bourdieu estaria situado para Marx, tá? É importante fazer esse exercício para a gente não confundir as coisas, tá? Então é isso. Agora, no ponto 2, os sistemas simbólicos como são estruturas das formas simbólicas, tá? Por exemplo, em Durkheim, nas formas de classificação, ele coloca lá no livro as formas essenciais, as formas elementares da vida religiosa, em que Durkheim fala que as formas elementares da vida religiosa fizeram para nós aquilo que Kant disse que as categorias de pensamento faziam, que é nos dar as categorias pelas quais nós compreenderíamos a realidade, tá? No sistema simbólico, nesse 2, como estruturas estruturadas, significa que elas são passíveis de serem analisadas. Se elas são estruturas estruturadas, elas sim podem ser analisadas não a partir, tá, de um modus operandi,
É isso que ele diz, mas a partir do opus operatum, tá? Aqui ele fala, então, que ao invés de nós usarmos o modus operandi na análise estrutural, nós devemos estudar, diferentemente da tradição neocantiana, devemos atividar a tradição que privilegia o opus operatum, ou seja, a obra em operação, a obra operando, a ação operativa das estruturas estruturadas à la Saussure, né? À la o estilo de Saussure, que fundou o estruturalismo, né? Fernand Saussure, aquele grande linguista, certo? Destas duas linhas, ele chega desses dois pontos, o sistema simbólico como estrutura estruturada, o sistema simbólico como estrutura estruturante, ele chega à primeira síntese. E aqui, a primeira síntese na página 9, ele diz, primeira síntese, os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. O que é o hábitus? É uma estrutura estruturada. Você percebe a ligação do poder simbólico com o hábitus e com o campo já, certo? Então, o poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica, o sentido imediato do mundo, e, em particular, do mundo social. Supõe aquilo que Durkheim chamou de conformismo lógico, que é uma homologia entre os meus pensamentos e o contexto no qual eu vivenciei a cultura, o contexto social, no qual eu fui socializado, naquele contexto de socialização, já em Durkheim, tá? E que aparece já em Radcliffe Ball também como dois tipos, né? Em Durkheim parece com aquela concepção homogênea do tempo e do espaço, do número da causa, que torna possível a concordância entre inteligência e solidariedade social, ou seja, as categorias de pensamento mesmo, tá? E ele já usa Radcliffe Ball naquela noção de estrutura, tá? De função social. E aí, Radcliffe Ball adicionando à teoria durkheimiana a ideia de estrutural funcionalismo, tá? Que é uma ideia de que consenso, por quê? Porque este poder simbólico, no primeiro momento, como estrutura estruturante, desculpe, que adentra a mente do sujeito, ela fabrica o consenso social, e então, no final do parágrafo 10, do primeiro parágrafo 10, está aqui, ela diz, então, o sentido do mundo social, contribuindo efetivamente para a reprodução da ordem social, a integração lógica, via categoria de pensamento, e a condição de integração moral, via função social desta linguagem, dessa cultura, tá? Então, entenda isso. Agora ele vai para o terceiro ponto, tá? E nesse terceiro ponto, ele é tão importante que já gera uma segunda síntese antes do quarto ponto, que é as produções simbólicas como instrumento de dominação. É um texto denso, tá? A gente explica, eu estou sendo fiel ao texto, efetivamente, e depois eu vou fazer um aparato geral para ser mais didático, tá? Mas eu resolvi ser fiel ao texto porque eu estou explicando o texto para pessoas que vão fazer essa prova, certo? Ele diz que na tradição marxista privilegia as funções políticas dos sistemas simbólicos. E aqui, então, é que gera uma confusão em muitos leitores de Bourdieu, inclusive, de algum modo, em Marco Buravoy, que é um grande teórico marxista do trabalho, que é a ideia da seguinte ponto, que é, aqui Bourdieu está usando efetivamente a visão, a teoria da ideologia, que ele vai voltar aqui na página 12 e 13, de Marx, ou ele faz uma revisão da teoria da ideologia de Marx, primeiramente apresentando essa tradição aqui, e depois incorporando a visão weberiana. É claro que Weber faz isso, que Bourdieu faz isso. Ele lê Marx a partir das lentes de Weber, tá? Então, ele fala que, embora a tradição marxista privilegie as funções políticas do sistema simbólico, em detrimento de sua estrutura lógica e de sua função gnoseológica, tá? Embora Engels chegue mais perto disso, tá? Este funcionalismo que se expressa em Durkheim e Radcliffe Ball, ele pode ser enfrentado devidamente ou colocado numa ordem, e aí Bourdieu já está fazendo isso, ou corrigido para evitar o funcionalismo meramente não crítico, tá? De consenso, que ele vai colocar, então, mostrando que a verdadeira teoria social, isso é didático, tá? Ela não é só uma teoria do consenso,
à la Durkheim, Radcliffe Brown. Ela também passa a ser uma teoria do conflito. E aí agora ele está dizendo, a minha teoria do poder simbólico é a teoria do consenso e do conflito. O consenso nós vimos, pontos 1 e 2, certo? Agora nós vamos ver o conflito nesse ponto terceiro, certo? Mas não... Então, não é só o conflito, porque, veja, do ponto de vista marxista, tudo é conflito, certo? É óbvio que o neomarxismo vê o consenso em alguns pontos, tá? Mas ele está fazendo um contraponto, está unificando a teoria social aqui. É um trabalho de construção da teoria sociológica, afirmando que, para fazer um contraponto crítico à teoria do consenso à la Durkheim, à la Radcliffe Brown, a partir dos dois pontos de vista de poder simbólico como estrutura estruturante e poder simbólico como estrutura estruturada, é preciso colocar a visão do conflito a partir das produções simbólicas como instrumento de dominação. É isso que ele está fazendo aqui, tá? Então, ele vai mostrar que, do ponto de vista de Marx, a cultura dominante, aqui na metade do primeiro parágrafo, contribui para a integração real da classe dominante, certo? Assegurando uma comunicação imediata entre todos os membros, os seus membros, distinguindo-os das outras classes. Então, ele aqui coloca o conflito. Mas lembre-se disso. A teoria de classes de teoria de campo dele, certo? Que fique claro isso. Mas ele diz, então, que essa cultura dominante ela serve para algumas coisas, para 4 coisas. Para a integração fictícia da sociedade, portanto, o consenso é falso, em alguma medida, tá? Ou seja, embora ele aceite a teoria do consenso, a função social do poder simbólico como estrutura estruturante, estrutura estruturada, como funcional ao consenso social, a la Durkheim e Radcliffe Brown, ele diz que também serve para uma integração fictícia a la modelo ideológico marxista mesmo, tá? Como ideologia, como um escamoteamento da realidade. A lá leitura de Marina Chauí de Marx, tá? Segundo ponto segunda, desmobilização, falsa consciência das classes dominadas, que é o segundo efeito da ideologia. Se, do ponto de vista da classe dominante, ela é um escamoteamento de sua própria posição de dominador, do ponto de vista das classes dominadas, é escamoteamento da própria visão de que se é dominado uma falsa consciência, tá? No terceiro, a função é a legitimação da ordem estabelecida, tá? E aí, a quarta é a legitimação dessas distinções. Então, esse poder simbólico, que está dentro da cultura dominante, serve para isso. De algum modo, serve para um conceito de ideologia à la Marx, certo? Mas ele vai fazer uma retrovisão desse conceito de ideologia quando vai aplicar o conceito de hábitos e o conceito de campo. Então, não confunda. Bourdieu usa Marx, usa Weber e usa Durkheim de um modo bastante particular, mas sempre, nunca do jeito que um weberiano usaria Weber, de um marxista usaria Marx, e de um durkheimiano usaria Durkheim, tá? Lembre-se disso. Ele chega, então, a uma segunda síntese, tá? A segunda síntese é contra todas as formas de erro interacionista. E aí agora ele está fazendo uma crítica à Escola de Chicago, da qual ele faz essa imigração de ideias, tá? Que da Escola de Chicago gera o interacionismo simbólico, vocês sabem disso. Ele fala, o qual consiste em reduzir as relações de força a relações de comunicação. Ele está dizendo, olha, não podemos. Ele faz uma crítica ao interacionismo, ele acha que o interacionismo é uma teoria do consenso, tá? Ele diz, não basta notar que as relações... Estou na segunda síntese, tá? Na página 11. Não basta notar que as relações de comunicação são de modo inseparável, sempre relações de poder que dependem, na forma e no conteúdo, de poder material ou simbólico acumulado pelos agentes ou pelas instituições envolvidas nessas relações, e que, como um dom ou plotaque, podem permitir a acumulação de poder simbólico. Vocês estão sabendo do ensaio sobre o dom de Marcel Mauss, quando ele estuda lá o plotaque, e um conceito extremamente importante estudado na antropologia, e também que aparece, antes de tudo, aparece no grande Franz Boas, nos trabalhos de Franz Boas, o primeiro a estudar. Na verdade, Mauss faz um ensaio sobre o dom, consultando as notas etnológicas de Franz Boas, vocês sabem disso. E do mesmo modo que o Plotak, ele possibilitava a acumulação de poder simbólico, ele está dizendo, a
comunicação, as relações de comunicação, elas, na verdade, elas também são relações de poder e elas implicam relações de acumulação de poder. Portanto, a comunicação não serve meramente para produzir consenso, ou seja, no aspecto de teoria do consenso. A comunicação, ela é uma marca estratégica no conflito, para o conflito e para dominar uma visão, dar uma visão falsa do que é o conflito. Ok? Então, ele aqui aplica Marx para fazer essa crítica às concepções internacionalistas da comunicação, inclusive já trazendo no final do parágrafo a visão de Weber, de que os sistemas simbólicos servem para a domesticação dos dominados, perceba, numa leitura completamente pós-weberiana do próprio Weber, porque, como eu falei a vocês, eu estou explicando que ele usa Weber contra os weberianos, ele não tem uma leitura de Weber tão certinha, se existe o marxismo weberiano, Bourdieu está mais perto de um weberianismo marxista, tá? Uma inversão, ou seja, de uma leitura de Weber, não de Marx a partir de Weber, mas de Weber a partir de Marx, tá? Ok? Então, ele coloca que as diferentes classes e frações de classes, certo? E aí, para Bourdieu, existem várias classes, nós vamos saber disso lá na teoria dos campos, tá? Estão envolvidas numa luta propriamente simbólica, aqui, tá? Essa é a ideia, estamos na segunda síntese, tá? É o segundo parágrafo da segunda síntese. Para imporem a definição do mundo social mais conforme aos seus interesses. Ou seja, o que é o poder simbólico? O poder simbólico, essa luta pela hegemonia, é um poder que se trava, que é exercido, é um poder efetivo que pode ser desvendado pela análise sociológica, tá? E no desvendamento deste poder simbólico, o coloca como ferramenta tática da interação estratégica, viu a teoria dos jogos aí, entre os atores, viu aí? A interação estratégica, a teoria dos jogos, numa luta para definição, para imposição de uma definição legítima do que é o mundo social, tá? Luta na linguagem de Gramsci, pela hegemonia, tá? Mas a hegemonia da definição e da classificação do mundo. Essa luta é travada onde? Aí, veja agora, perceba como ele rompe com Marx. Ela é travada pela classe dominante capitalista em relação à classe dominada proletários? Ele diz, não, ela é travada pelos especialistas da produção simbólica. Então, lembre-se, se para Marx a infraestrutura determinava a superestrutura, Marx já não estaria concordando com o Bourdieu aqui, porque ele dizia, não, porque essa superestrutura, ela é fruto, reflete, ela é uma visão de cabeça para baixo do mundo social, a partir da visão da classe dominante que domina o capital econômico. Mas lembre-se, Bourdieu está fazendo uma crítica a essa visão, tá? Aí sim, ele é mais weberiano, ele diz, não, a sociedade não é definida meramente por um determinismo unicamente econômico, porque existem outros capitais. Lembre-se que eu comecei a aula dizendo, existe o capital econômico, o capital social, cultural e simbólico, certo? Então, aqui, essa luta travada por especialistas na produção simbólica, ela é uma luta travada em campos. Já adentramos, então, que o poder simbólico está dentro dos campos sociais. Ela é uma luta pelo monopólio legítimo da violência simbólica. Ou seja, o que é a violência simbólica? A violência simbólica é um conceito de poder, mesmo de Weber. A violência simbólica é a capacidade de conseguir impor o seu poder simbolicamente sobre os outros e a capacidade de conseguir a anuência deles, porque é uma cumplicidade inconsciente nesse poder simbólico. Então, o que está em jogo nos embates, se ele rompe com a visão de Marx, ele usa Marx para mostrar que há conflito. Então, não é só consenso, é consenso e conflito. Certo? E nesse monopólio na luta, embora haja campos relativamente, agora eu já estou fazendo alusão ao capítulo 3, da teoria de campo, relativamente autônomos, existe algo que perpassa todos os campos, a luta. Agora, que luta é essa? No caso aqui, o que está em jogo no campo, entre os especialistas da produção simbólica, está em jogo o monopólio da violência simbólica legítima, que é essa capacidade de impor sua visão de mundo, de impor o seu poder simbólico na classificação do mundo.
Então, o campo de produção simbólica, continua ele, é um microcosmo de luta simbólica entre as classes. Então, há uma luta interna do campo de produção e também há uma luta dos interesses de grupos exteriores ao campo de produção. A classe dominante é o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios de hierarquização. Tá? As facções dominantes, cujo poder se assenta no capital econômico, têm em vista impor a legitimidade de sua dominação, quer por meio da própria produção simbólica, quer por intermédio de ideólogos conservadores aqui, mas ele não está pensando aqui em conservadores do ponto de vista de conservadores contra liberais, de esquerdistas, mas conservadores da visão do campo, da visão defendida por eles, tá? De conservadores do status quo. Mas é claro que, efetivamente, por tabela, conservador do status quo é a mesma coisa de conservadores, mas ele não está com essa visão aqui, tá? A visão é que a classe dominante, ela defende... os ideólogos da classe dominante são defensores desse status quo, que a classe dominante continue dominando, certo? Então, como é que é feito isso? Esse interesse dos dominantes é acrescentado por acréscimo ao poder de definição do mundo social. Ok? O que é que nós estamos até aqui? Nós apresentamos aqui 3 pontos e 2 sínteses, certo? De Bourdieu. Então, o primeiro ponto, para entrar no quarto e terminar esse capítulo. As produções simbólicas como instrumento de dominação, tá? E, desculpa. As produções simbólicas, o sistema simbólico como estruturas estruturadas, os sistemas simbólicos, 2, como estruturas estruturantes, o sistema simbólico como estruturas estruturantes, 1, página 8, página 9, o sistema simbólico como estruturas estruturadas, 2. Aí ele faz a primeira síntese, tá? E aí, no terceiro, as produções simbólicas como instrumento de dominação. Então, se o 1 e o 2 servem à teoria do consenso, o terceiro e o quarto servem à teoria do conflito, tá? Ele já apresentou as produções simbólicas como instrumento de dominação e a segunda síntese, que foi essa que acabamos de ler, tá? Que a luta é ideológica dos produtores do poder simbólico nos seus campos, o monopólio da violência simbólica legítima, ou seja, da imposição de suas taxonomias, de suas definições arbitrárias sobre a realidade social. Agora, nós vamos para a parte final desse texto, que é os sistemas ideológicos que os especialistas produzem para a luta pelo monopólio da produção ideológica legítima. E sim, este ponto aqui é o ponto de intersecção entre este capítulo e o capítulo 3, a teoria de campo, porque eu comecei dizendo que esse poder simbólico se exerce a partir do contexto da teoria de campo, e sim, aqui está a gênese de uma força para construir um campo, que é que os sistemas ideológicos que os especialistas criam, produzem, tá? Eles produzem para a luta do monopólio da produção ideológica legítima. Ou seja, campos simbólicos, arte, sociologia, filosofia, psicologia, campos de estudo do saber. Se do mesmo modo que Michel Foucault entendia que as próprias ciências fazem parte do sistema disciplinar, Bourdieu coloca aqui, a partir do seu próprio ponto de vista, que as ciências fazem parte do sistema ideológico, do campo ideológico também. Certo? Agora, o que ele faz é que é possível que você, municiado de uma teoria objetivada, de uma visão científica que produz ruptura, decifrar a realidade e entregar à sociedade essa decifração, para, a partir dessa decifração, você mudar a vida social. Tá? Então, ele está dizendo que a teoria dele é um ponto de vista científico, mas crítico, dessa produção ideológica não crítica, que é preciso criticar e é preciso ter consciência dela, para que ela não se torne uma ação inculcada, inconsciente, que reproduza a vida social e que não gere a necessária crítica científica do mundo social. Então, a crítica científica serve
efetivamente para a mudança do mundo social, embora o primeiro passo da crítica científica é você abster-se desse interesse, tanto em Weber como em Durkheim, quanto em Bourdieu, no sentido de que essa crítica, essa ciência deve ser efetiva na decifração da realidade a despeito dos seus valores. E a partir dessa decifração, essa crítica servirá para mudar a sociedade. Então, nesse quarto ponto, ele vai tratar de um conceito de ideologia. Agora, vamos ver que ele vai defender a ideologia de modo diferente de Marx, tá? Porque ele vai dizer que, embora haja uma homologia entre o campo da produção ideológica e o campo das classes sociais e a estrutura das classes sociais, portanto, há uma homologia. O que é essa homologia? Homologia é a mesma que cumplicidade e o mesmo que reverberação, tá? Ou seja, este campo é uma estrutura estruturante. Esse campo da produção ideológica, ele é uma estrutura estruturada fruto da estrutura estruturante do campo social e do campo das classes sociais. Se a produção ideológica é uma estrutura estruturada, é em razão de fazer parte de estruturas estruturantes das classes sociais e deste campo das classes sociais. Então, esse corpo de especialista forma um campo de produção e de circulação, olha a palavra dele, página 12, relativamente autônomo. Marx, em algum momento, assumiria que esse campo seria relativamente autônomo? Jamais. Ok? Portanto, ele incorpora uma visão marxista, mas é pós-marxismo desse ponto de vista, porque é incorporação, mas com superação, tá? Assimilação com superação. A história da transformação do mito em religião não pode separar da constituição de um corpo de produtos especializados de discursos interreligiosos. Assim também, a história da composição desses campos ideológicos não pode ser separada desta transformação de especialização de instrumentos ideológicos, em que há um desapossamento laico desse instrumento de produção simbólica e se transforma agora em ideologias, tá? E aí vamos ver a definição de ideologia dele, tá? As ideologias devem a sua estrutura e funções mais específicas às condições sociais de sua produção e de sua circulação. Há um rompimento aqui com a ideia de que a superestrutura é produzida pela infraestrutura, ok? Elas são duplamente determinadas, página 13. O que determina as ideologias? Duas coisas. Em função, elas que exercem a função da socio-odisseia, da explicação social da realidade, da explicação sociológica da legitimidade social. Isso é a definição de socio-odisseia, tá? Elas servindo a essa função, elas sofrem dupla determinação. Primeira determinação, elas são determinadas pelos interesses das classes e das situações de classes que elas exprimem. Primeiro ponto. Mas também, certo? Então, nesse primeiro ponto fica a teoria de Marx. Para Marx, a ideologia é determinada unicamente pelos interesses da classe dominante. Certo? E da fração de classe. Lembre-se que Bourdieu já está mais retórico. Fala não das... A ideologia não serve a uma classe, serve a classes e a frações de classe. Certo? A lá Weber. E o segundo ponto é que essa ideologia é determinada especificamente pela lógica aos interesses específicos daqueles que a produzem na lógica específica do seu campo de produção. Portanto, existe uma ideologia da filosofia, uma ideologia do sociólogo, e existem ideologias de correntes sociológicas, certo? Bourdieu apresenta-se aqui como alguém que está fazendo um contraponto ao individualismo, à ideologia do individualismo metodológico, mas também fazendo um contraponto à ideologia ou teoria do estruturalismo Tocqueville, tal qual elaborado por Saussure e Alain Lévi-Strauss, tá? Então, assim, ele está dizendo que também as ideologias são embates pela lógica do campo, ok? Aí ele diz,
ela possui um meio, aí agora eu vou fazer claramente, abertamente uma crítica à visão meramente marxista, tá? Ter essa visão é possuir um meio de evitar a redução brutal dos produtos ideológicos aos interesses da classe que eles servem, efeito de curto-circuito frequente na crítica marxista da ideologia, certo? Então, aqui, perceba isso, tá? Então, o que Bourdieu é efetivamente? Ele é um teórico social que faz uso da teoria clássica de Marx, assimilando, mas superando em alguma medida. Ele faz uso da teoria clássica de Weber, assimilando, mas superando em alguma medida. Ele faz uso da teoria clássica de Durkheim, assimilando, mas superando em alguma medida. Portanto, ele não é fiel a nenhum desses cânones. Ele não pode ser considerado um teórico ortodoxo e ele recebe crítica de todos os lados também quanto a isso, tá? Ok? Então, a função propriamente ideológica do campo de produção ideológica, ok? Essa é a questão. Então, tem algumas coisas, funções da ideologia que eu divido nesse texto para terminar a nossa apresentação desse primeiro capítulo. Primeiro, a função propriamente ideológica do campo da produção ideológica, aqui na página 13. Segundo, a função propriamente ideológica no discurso dominante, página 14, aqui no meio do parágrafo ainda, tá? Depois, a função de efeito ideológico, que consiste na imposição de sistemas de classificação, inclusive políticos, sob a aparência de legítimo de taxonomias filosóficas, religiosas, jurídicas e assim por diante, tal. E a quarta, a grande definição, mas é uma das funções, o poder simbólico é a definição conhecidíssima, clássica e citadíssima, como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, e de confirmar ou de transformar a visão de mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto, o mundo. Tá? Um poder quase mágico de constituir o mundo, o poder de construção social da realidade. O poder instituinte de instituir o instituído, tá? Na visão da teoria institucional. Tá? 5. Um poder simbólico que não reside meramente nos sistemas simbólicos como força elocucionária, mas na estrutura do campo em que se produz. Esse campo, já no final da página 14, entrando na página 15 para concluir o texto, a própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crença. Ou seja, as pessoas de determinado campo creem que aquele campo é legítimo e é uma das funções do poder ideológico, desse poder ideológico é produzir essa crença, que ele vai determinar em relação ao hábitos e ao campo como ilúzio. E eu vou explicar tudo isso. Gente, estamos na metade do nosso vídeo, tá? Eu não vou demorar tanto no outro texto, tá? Então, para terminar, ele faz uma terceira síntese. A nota 8, ele faz uma crítica, tá? A visão interacionista e aquela visão também fenomenológica, até mesmo uma crítica a Peter Berger, que escreve um livro que aparentemente está em consonância com o que ele está dizendo, que é a construção social da realidade, mas ele diz, não, a construção social da realidade não se dá da forma como eles dizem lá. Isso a gente aprende algo da sociologia, não é que a sociologia é um campo de batalha também, tá? É um esporte de combate, como diz o próprio Bourdieu, não é? Terminando isso, então, o poder simbólico é um poder subordinado, sim, ele é uma forma transformada, quer dizer, irreconhecível, no final da página 15. Transfigurada e legitimada de outras formas de poder, ok? Que só se pode passar para além da alternativa de modelos energéticos, né? Modelos que explicam as relações sociais como relação de força, e dos modelos cibernéticos que fazem das relações sociais relações de comunicação. O que ele está dizendo que, na teoria dele, o poder simbólico, ele faz a intersecção completa entre a sociologia do conflito, que ele chama aqui de modelo energético, de relações sociais como relação de força, lá marxismo, e dos modelos cibernéticos que fazem das relações interativas, ou do interacionismo em si, como meramente relações de comunicação. Na verdade, o poder simbólico, ele está situado nessa intersecção, ele é um poder que transita entre essas duas lutas, ele é o poder do conflito e do consenso. Ele é um poder do consenso porque ele forma essa crença, ele
ele forma crentes, ele produz a ilúzio, mas ele é o poder do conflito porque ele é um poder de dominação e de escamoteamento da realidade frente aos dominados. Portanto, ele é um poder interseccional, é um poder que coloca não só a ele, como a teoria de Bourdieu, na teoria que dá conta do consenso do conflito a partir de uma única mirada, certo? E ele diz, então, que a sociologia nunca é sociologia do consenso, nunca é sociologia do conflito, ela é sociologia do consenso e do conflito, tá? Então, por isso que aí a frase, o real é relacional. Aquela frase de Bourdieu, o real é relacional, significa o real é disputado, certo? Ele é disputado. Então, em termos de poder, em termos de comunicação, em termos de persuasão, tá? Agora nós vamos para o capítulo 3, a gênese do conceito de hábitos e campo, certo? E aí eu não vou ficar preso ao capítulo, agora não vou fazer uma exegese. Eu achei importante ali, mas aqui agora eu vou explicar os conceitos e vamos em frente tentando explicar os conceitos, ok? Aqui, no capítulo 3, ele começa dizendo, mais uma vez, porque as críticas eram Bourdieu, ele não diz, ele não é honesto em explicar as influências que ele recebe, porque ele fala do hábitos como se o hábito fosse uma teoria dele, são críticas, tá? Ele fala da teoria de campo como se o campo fosse uma teoria dele. Então, ele está dizendo aqui, ó, respondendo a essas críticas, tá? Veja a nota aqui, a nota de rodapé 1, tá? Então, o que ele fala? Ao apresentar de modo mais sintético, aí no primeiro parágrafo do capítulo 3, e mais temático, os conhecimentos que pude obter no discurso dos anos, pela aplicação a universos diferentes do mesmo modo de pensamento, aquele que é designado pela noção de campo, ok? Quanto a realizar a confluência da diversidade aberta pela pesquisa em ação, com coerência reforçada por um olhar retrospectivo. E aí, na nota 1, ele diz o seguinte, ele começa a dizer, uma nota longa, que ele está fazendo aqui uma síntese dos conhecimentos adquiridos, aqui na página 60, os princípios teóricos e metodológicos que orientaram seus trabalhos passados, tá? E aí ele vai falar, então, da influência, tá? Que ele recebeu, tá? E ele diz, o método só se vê bem no meio dessa nota, na página 60, dessa nota 1 ainda, quando é exigente e sua aplicação requer muita inteligência, invenção e também muito trabalho, tá? Um método, ele termina dizendo, é um utensílio de pensamento, tá? Que, embora ele adote esse método, essas definições de hábitos e campos de outros teóricos, inclusive de Panofsky, tá? Que ele reconhece que ele leu a primeira vez o conceito em Panofsky, na obra de Panofsky, na obra Pensée Scholastique, de Panofsky, que é arquitetura gótica e pensamento escolástico, tá? Escolástico, e aí, claro, o Panofsky vai dizer de quem ele herdou o conceito de hábitos, tá? Ele está estudando o pensamento escolástico. E o pensamento escolástico, o conceito de hábitos é a palavra latina traduzida pelo escolástico Tomás de Aquino do conceito de Aristóteles de eixis, tá? Então, aí, mas ele reconhece que tirou de Panofsky, do livro Arquitecture Gothique et Pensée Scholastique, né? Então, nesse livro do Panofsky, escrito em 1967, Bourdieu teve o primeiro contato com a noção, tá? E é engraçado, porque exatamente quando ele faz a revisitação da etnologia da cabilha que ele faz aquele livro, depois, posteriormente, mais ou menos uns 8 anos, 10 anos depois, o livro que são notas sobre uma teoria da prática, certo? Que depois se transforma no outro livro, mais aperfeiçoado, chamado O Senso Prático, tá? Le Sens Pratique, que é a incorporação daquela etnologia a partir da visão do hábitos, ok? De Campos, ok? Então, ele fala que, sim, ele vai reconhecer que ele dependeu, sim, de outros teóricos antes dele, então ele vai agora, nesse texto, demonstrar a origem, a gênese da criação dele, tá? O texto é muito mais a gênese do conceito do que a gênese efetivamente do fenômeno, tá? Ele não está explicando a gênese do fenômeno.
Ele está explicando a gênese dos conceitos. É um trabalho de síntese teórica apresentando a construção teórico-metodológica de sua teoria, tá? Ok? Que fique claro isso. Mas, sim, ele vai oferecer nesse capítulo aqui definições de hábito, definições de campo. Então, está claro, tá? Que esteja claro aqui, tá? Então, ele diz que adota em Panofsky aqui, quando introduzia aquela noção por ocasião da publicação em francês de 2 artigos de Panofsky, que nunca tinham sido cotejados, um sobre a arquitetura gótica, na qual a palavra era empregada a título de conceito nativo ou indígena, né, para dar uma explicação do efeito de pensamento escolástico no terreno da arquitetura, sabe? Ele também permitia romper com um paradigma estruturalista, porque ele já estava no trabalho de romper com o Claude Lévi-Strauss, tá? Foi uma briga forte lá na França entre ele e o Claude Lévi-Strauss, sem cair no outro contraponto, que é o homo econômico e o individualismo metodológico. Mais uma vez, Bourdieu gosta de estar no ponto de intersecção. O que ele diz é que essa noção de hábitos, retomando a velha noção aristotélica de ex, convertida pela escolástica em hábitos. Portanto, se você quer entender o conceito de hábitos, vamos entender o conceito de ex, tá? Vamos lá, então? Vou explicar, então. Tá? Então, se ele está reconhecendo que pegou em Panofsky, ao descobrir isso da escolástica, descobriu que a tradição escolástica, em Tomás de Aquino, traduziu a palavra grega exis para hábitos, em latim, então, ex e hábitos são a mesma coisa. São a mesma coisa, tá? Porque ele vai dizer uma frase aqui que pode confundir, tá? Vamos aqui em frente, então, página 61 é a única página que vou ler para definir hábitos, tá? Porque também é a única página que ele define mesmo, tá? Ele diz, então, retomando a velha noção aristotélica de ex, convertida pela escolástica em hábitos, eu desejava reagir contra o estruturalismo, estranha filosofia da ação, implícita na noção levi-straussiana de inconsciente, tá? Que exprimia-se com toda clareza nos autosserianos, Louis Althusser, que foi orientador de Michel Foucault, com o qual Michel Foucault rompeu, e que também é uma visão marxista, que escreveu, inclusive, aquele livro famosíssimo, O Aparelho Ideológico do Estado, né? O Aparelho Ideológico do Estado, que, engraçado, poderia estar em consonância com isso aqui, mas não está. Não está em consonância com o capítulo 1 sobre o poder simbólico, porque é uma teoria marxista, efetivamente, tá? Então, ele queria romper com isso, com o estruturalismo de Lévi-Strauss e com o estruturalismo de Louis Althusser, tá? Ok? Tá claro isso? Arrancando de Panofsky da filosofia neocantiana, das formas simbólicas, e já aplicando uma noção mais chomskiana, uma noção de gramática generativa, sabe? Ele diz, então, que eu desejava pôr em evidência as capacidades criadoras, ativas e inventivas do hábitos. Ou seja, eu estou me situando entre o estruturalismo, assimilando, mas rompendo, e o individualismo metodológico, criticando, ele não quer assimilar o individualismo metodológico. Eu rompo com a visão estruturalista de Claude Lévi-Strauss e de Louis Althusser, mas eu estou trazendo que esse hábitos, ele implica atividade criadora, inventiva e ativa. O indivíduo não é acachapado pela realidade. A questão é, ele consegue? Porque os críticos dizem que ele não consegue, tá? Efetivamente, não é? Então, ele diz que o hábitos, então, é um conhecimento adquirido, mas também um haver. Opa! Então, é um devir. É algo que você tem, mas é um devir. Na verdade, a melhor tradução para a palavra haver aqui, tá? Literalmente devir, em francês, tá? É algo, porque a opção em haver, a opção em haver no sentido de que o tradutor magnificamente quer dizer o seguinte, que no sentido de que a palavra devir, muito afeito ao marxismo, é algo que acontece deterministicamente. Então, o haver é algo que acontece pensadamente, ativamente e não passivamente. Então, é haver porque é algo que pode ser mobilizado para a ação, está muito bem traduzido aqui, ok? Então, ele fala, então, desse sujeito, então, o hábitos, a ex, ou seja, hábitos e ex são sinônimos, tá? Indica a disposição incorporada, quase postural, mas sim de um agente que age, de um agente em ação, do tipo
ele mostra, então, que o conhecimento é ativo. Ele fala lá em Marx, de novo, na tese contra Feuerbach, tá? E, mais uma vez, rompendo com Marx completamente. Marx diz, não é isso aí, não. Tá? Mas, assim, a gente tem que aprender isso lendo os textos. Os textos para evitar escolizações, colocar classificações indevidas ao posicionar um autor em determinada corrente teórica, tá? Vamos aqui, então, tá? Eu vou explicar, não o texto em si, ele vai começar a dizer, então, ele tem notas metodológicas aqui, que eu não vou abordar, porque seria mais para uma sociologia da ciência, tá? Ou de uma metodologia da construção argumentativa, tá? Mas, o hábitos, para resumir para esta aula, o conceito de hábitos de Bourdieu traduz literalmente o conceito de ex em Aristóteles, que é essa disposição incorporada. E, mais uma vez, há outras definições complicadas, como o hábitos é uma estrutura estruturada e estruturante. Olha, viu lá o capítulo 1, poder simbólico, como estrutura estruturante, como estrutura estruturada. O hábitos é, então, o esquema que você herda da sua socialização vinculada a uma cultura, mas ele está mais preocupado com ela vinculada a uma noção de campo, tá? E esse hábitos também tem a ver com ethos, que é a percepção de Max Weber, que, por exemplo, a ética protestante. O que é a ética protestante? Era um ethos. Era uma forma de agir, de pensar incorporada pelos protestantes, que aliada ao espírito do capitalismo, foi uma força motriz para criar o capitalismo. Tá? Isso na tese de Max Weber. Então, quer resumir? Isso não a nível de ensino médio, porque essas aulas de ensino médio, muito importantes, mas que às vezes confundem, porque por causa da aplicabilidade imediata didática, e se torna uma divulgação científica que perde a exatidão do conceito científico. Tá? Hábitos, eidos, de onde vem ethos, são a mesma coisa, certo? Ou seja, é uma disposição mental de compreensão e do fazer incorporada, quase postural, que você herda do seu campo. Portanto, nós que nos formamos em uma área, nós herdamos esquemas de pensamento, esquemas de percepção, esquemas de fazer, chamados hábitos, certo? Ex é a palavra onde vem o termo exercício, ou seja, treinamento para. Então, o que é uma ex? É fruto de um exercício. Eu fui treinado para, eu fui treinado, eu fiz exercícios em uma coisa, meu corpo revela aqueles exercícios, aquele é ex. Meu corpo incorpora, meu corpo tem uma inteligência corporal que incorporou essa ex. O que é um hábito? É um resultado de uma habituação de estar em determinado campo e de campos simbólicos, culturais, sociais, econômicos, e esse campo forma a minha maneira de ver, a minha maneira de perceber, a minha maneira de atuar nesse campo. Portanto, o hábitos é uma estrutura estruturada e estruturante. Certo? Mas, resumindo, é um esquema de percepção, é um esquema de compreensão, um esquema de saber fazer, um esquema de fazer realidade. Ok? Que esteja claro isso, essa é a noção. A Gênesis, ele já falou. Ele herdou, ele divulgou quando traduziu o texto de Panofsky para a França, e ele reconhece que Panofsky retirou o texto do pensamento escolástico, o conceito de hábitos, que foi uma tradução em latim para o conceito de ex de Aristóteles. E que sim, ele fala aqui nesse texto de ex, hábitos, eidos, tá? Que onde vem a palavra eidete, que é estudo da essência, de onde vem eidese, ciência, tá? Então, por que eidese é ciência? Porque ciência é o estudo da essência. Lembrando aquela frase magnífica de Marx. Se houvesse coincidência entre a aparência e a essência, a ciência seria descartável, né? Então, no caso, percebe isso? Então, no caso, eles aqui, então, é a decifração da essência, tá? Então, o próprio hábitos é uma essência que está dentro de você, em função da habituação, do exercício de treinamento, de percepção num determinado corpo. Se você quiser, num determinado campo. Se você quiser uma definição mais clara,
É só procurar em Meditações Pascalianas o capítulo chamado Conhecimento pelo Corpo, onde ele vai dizer, então, que o hábito é um conhecimento incorporado. Então, aqui, tá? Mas, para mim, esse texto está bem claro quanto ao hábito. Agora, na página 64, ele entra na questão, no conceito de campo, e ele vai reconhecer que ele rompe com Lukács e Lucien Goldman, tá? Nessa visão de relações objetivas. Ele vai mais para uma investigação a la Trier e Kurt Lewin. E Kurt Lewin aparece aqui na página 65, o autor do livro intitulado Teoria do Campo nas Ciências Sociais. E assim ele cita Elias, porque Norbert Elias também usa o conceito de hábitos influenciado por Kurt Lewin, tá? E o conceito de hábitos em Norbert Elias é aparecido como configuração, ou literalmente gestalt, tá? Ok? Então, vamos em frente quanto a isso. Agora, a noção de campo, ele fala, então, o seguinte, tá? Ele, ao estudar campo, página 64, ele direciona uma pesquisa à definição, a recusa da interpretação meramente interna e externa. Olha só, mais uma vez, ele está dizendo que a teoria de campo dele está num ponto de intersecção, perceba isso, Bourdieu, tá? Entre a pesquisa meramente interna do campo, que é uma pesquisa interna, a pesquisa, por exemplo, de Thomas Kuhn, de dizer que existe uma lógica interna no campo, tá? E que a história do campo vai determinar o paradigma, a visão de mundo daquele campo. E a pesquisa externa lá, Lukács e Lucien Goldman, tá? Que é dizer que, não, aquele campo é influenciado pela economia. Há lá, marxismo mesmo, ortodoxo, na visão de que a infraestrutura determina a superestrutura, tá? Então, ele dizer, não, a minha visão de campo está no meio termo entre essas duas teorias, certo? Então, vamos em frente aqui. E o que ele está dizendo é que a noção de campo dele é que o campo é um lugar em que a disputa é um espaço social relativamente autônomo, e aí, mais uma vez, isso aqui jamais seria possível na visão marxista, relativamente autônomo, em que lógicas ali são disputadas, certo? No capítulo, na página 67, ele vai dizer, então, que existem homologias estruturais e funcionais entre os campos e as intenções retóricas de persuasão e a eficácia heurística dos meios utilizados. 67, tá? Portanto, o campo te dá um hábitos, te dá um esquema de percepção, te dá um esquema de atuação na realidade, e o campo é o lugar de disputa do poder simbólico, aquele poder de definição legítimo da realidade e de imposição da violência simbólica legítima. Portanto, o campo, ele define, ele institui, ele estrutura o hábitos, essa estrutura estruturante, e ele estrutura também o poder simbólico, certo? Então, o campo é o ponto em que é o lugar onde o hábito é gerado, o hábitos é gerado, e ele é o lugar onde se exerce o poder simbólico, onde se disputa o poder simbólico, tá? As definições legítimas. Então, este campo, ele dá-se contra a visão, essa teoria do campo, então, há um ponto de intersecção entre a visão interna do campo, que é estudar meramente a lógica do campo, e a visão externa do campo, que é estudar meramente a influência econômica sobre a produção simbólica. Não, ele está dizendo que uma teoria geral dos campos, na página 68, que pouco a pouco se foi elaborando, não deve, ao contrário do que possa parecer, a transferência mais ou menos repensada do modo de pensamento econômico. Então, meramente, o ponto de vista externo. Embora, ao reinterpretar numa perspectiva relacional a análise de Weber, que aplicava à religião um certo número de conceitos retirados da economia, como concorrência, monopólio, oferta e procura, eu usei, então, propriedades gerais válidas em diferentes campos da teoria econômica nesse campo. Então, ele usa o conceito de capital, várias formas de capitais. Então, o campo é um lugar de disputa dos 4 capitais, certo? E esses capitais, eles transitam nos campos. Os campos são determinados, eles determinam
estes hábitos, eles são determinados e determinantes do poder simbólico, são o lugar de exercer a luta pelo poder simbólico, o poder de classificação legítima, o poder de fazer ver, o poder de fazer crer, o poder de compreender o mundo e, portanto, de mudar o mundo. Então, o campo é esse lugar de intersecção entre uma teoria meramente em que estuda a lógica do campo e uma teoria que se impõe a lógica econômica sobre o campo. Ele diz o campo não estuda, a teoria do campo não analisa o campo a partir da posição interna meramente, porque seria meramente uma visão consensual. Ele também não se aplica à análise do campo uma visão externa do campo, porque seria meramente uma teoria do conflito. Na verdade, o campo, ele incorpora a noção de que no campo há consenso e conflito, e que a teoria do campo é uma teoria do consenso e do conflito simultaneamente. E que nesse campo, que é um campo relativamente autônomo, ou seja, em relação aos demais campos, há uma luta interna baseada em lógicas internas, sim, que é a história do campo que determina, mas em que são disputados poderes para a luta externa e em função da luta externa. Então, esse campo é um campo de intersecção que transcende as classes. E aí é que surge, a partir da teoria Bourdieu, que a sociedade moderna, contemporânea, a sociedade, não é um lugar de luta de classe, mas é um lugar de luta de classes, luta por posições sociais em campos, tá? Em que ele diz que mudou de posição, mudou de ponto de vista. Nós somos indivíduos que, que transitamos de posição no campus e transitamos de hábitos. Portanto, mudar de posição é mudar de ponto de vista, porque um hábito ele pode ser ativado ou amortecido nesse trânsito que o indivíduo faz entre campos. Quando ele está num campo, ele ativa uma forma de percepção de hábitos, um ponto de vista. Quando ele está em outro campo, ele afirma um outro modo de percepção, a partir do hábitos, um outro ponto de vista. Professor, portanto, oi. O senhor falando assim, me veio até uns pensamentos que os exemplos são múltiplos, né? Porque até a gente mesmo, uma hora a gente é aluno, outra hora a gente está entre amigos, e são várias, a gente vai mudando, eu acho que, saindo da gente, eu acho que o ponto mais assim, explícito disso, eu acho que é a política, né? Que a gente consegue analisar a mudança das pessoas, mesmo que ela... quando ela está na oposição é uma coisa, e quando vira governo muda completamente, porque tem outras pessoas que ela tem que corresponder, e fica evidente essa mudança. E aí a gente fica indignado, né? Pô, essa pessoa mudou de posição, essa pessoa não presta, mas não, ela mudou de campo. Está correspondendo a outro campo simbólico, né? Exatamente. Então, essa transitação dos indivíduos entre campos gera essa transmutação de percepção, essa transmutação de ponto de vista. Eu vou dizer uma coisa, tá? Isto é magnífico. Isto é sociologia high-tech. E nós sabemos que uma metodologia é uma tecnologia de intervenção na realidade, não só de compreensão, tá? Então, isso é muito importante, tá? Que nós apliquemos essa visão, já concluindo o texto, então, que Bourdieu, ele fala, ele confirma na página 71, no final do segundo parágrafo, que há, sim, essa autonomia relativa do campo, ele fala, artístico, como espaço de relações objetivas, em referência a determinações objetivas, tá? Então, terminando a nossa aula, eu concluo com esse ponto de vista importante de que, para Bourdieu, para além das lutas de classe, nós estamos em lutas por posições sociais, mas são lutas. E que essas lutas por posições implicam, sim, uma ideologia, mas não do ponto de vista meramente que ela está a serviço meramente da classe dominante, no sentido de classe com poder econômico, mas ela está a serviço da classe dominante do campo, certo? Então, quando ele faz uma análise do campo científico, ele fala que há os que estão em cima e os que estão embaixo naquele campo científico, e que os que estão em cima são conservadores, porque querem conservar o seu poder, e os que estão embaixo são progressistas, porque querem
derrubar os que estão em cima e assumir o poder. Ou seja, essa luta no campo científico, no campo ideológico, existe, certo? É um pouco dos estabelecidos e dos outsiders, tá? Que a linguagem é essa. E a luta, então, é uma luta por posição nos campos, tá? Só mais um comentário sobre essas lutas entre posições dos campos. Eu acho que a gente pode ver isso claramente, eu acho que essas pessoas que nos assistem, elas percebem isso, que tem muita briga entre os comunistas, que eles são donos de partidos. Assim, eles estão em uma estrutura de partidos onde os líderes acabam sendo muito conservadores e as pessoas que estão abaixo querem rompem, e aí cria-se outro partido, porque Exatamente. essa Então, isso lógica explica permanente. lutas internas. Essa teoria dos campos explica lutas internas. Explica lutas internas, divisões internas entre grupos ideológicos. Ou seja, é um poder magnífico de decifração da realidade. Tá? Para concluir, eu quero dizer que Bourdieu efetivamente sofreu críticas e eu quero concluir com citações importantes do grande Bourdieu, duas citações, uma se defendendo e uma explicando a metodologia dele, tá? Então, uma se defendendo, ele diz que aqui na página 185 de um outro livro efetivamente importante, que é Meditações Pascalianas, ele diz que aos que me imputaram, ele está criticando os críticos dele, tá? A posição de página 185. Aos que imputaram a constatação de uma espécie de tomada de posição determinista, gostaria de apenas manifestar o espanto sempre renovado que tantas vezes senti diante da necessidade que a lógica da pesquisa me levava a descobrir. Ou seja, está dizendo, o sociólogo, cientista, é escravo de sua pesquisa e as conclusões honestas devem vir. Ele ficava perplexo diante das conclusões. Digo isso não para me desculpar por alguma falta imperdoável contra a liberdade, mas no intuito de encorajar os que ficam indignados diante de tanta determinação no desvendamento dos determinismos, a abordagem, a linguagem a abandonarem, então, os que ficam indignados. Eu quero encorajar os que ficam indignados diante dessa possível determinação do desvendamento do determinismo na realidade social, a abandonarem a linguagem da denúncia metafísica e da condenação moral contra a minha obra, para situarem-se, quando for possível, no terreno da refutação científica. Então, ele diz assim, ao invés, contra-argumentem e me refutem, ao invés de ficarem com crítica, condenação, denúncia metafísica e moral, tá? Então, mostra esse comportamento científico de Bourdieu, no sentido de que ele é um sujeito que herdou de Weber aquela noção de objetividade do conhecimento das ciências sociais, tá? Ele diz isso nesse próprio livro aqui, mas eu não vou citar mais, vou terminar aqui, tá? Em que ele diz que ele é regido, ele escreve um artigo chamado, em Le Monde Diplomatique, ele escreve um artigo chamado o Penser Engajado, Le Penser Engagé, tá? E por um saber engagé, por um saber engajado, tá? E nesse texto, que ele não tem tradução em português, ele diz o seguinte: eu me inspiro, tá, na obra dele, pela convicção cientificista que me leva a pensar que, se conhecermos os mecanismos sociais, suas causas e efeitos, mesmo se não formos capazes de controlá-los, ao menos aumentamos a chance de controlá-los. Sobretudo se eles repousam sobre o desconhecimento. Existe uma força de transformação no conhecimento em seu potencial de destruir o desconhecimento, portanto, uma forma de intervenção e mudança na realidade social. Esse por um savoir engagé, no Le Monde, de 2002, um pouco antes na verdade, foi publicado no Le Monde, no Le Monde, tá, desculpe, ele já tinha morrido, foi uma produção póstuma, tá? Na página 2, ok? Aqui eu termino, então, Bourdieu, esse cientista social, que traz uma entonação bem pessoal à análise social. É isso, Bruno. Desculpe, André. Professor, um comentário. Achei
Muito interessante sua exposição. Foi, ao mesmo tempo, estruturada, com uma lógica clara e organizada, e estruturante, causando reflexão. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Professor, muito obrigado pela exposição. O senhor aqui de novo no programa. O senhor foi muito claro. Até anotei várias coisinhas aqui para incorporar no meu projeto. Adorei a explicação. O senhor correlacionou com muitas coisas, e isso é fundamental, né? Que não ficou só no texto, porque se a gente só fica no texto, a gente não entende o todo que está acontecendo, né? Sim. E aí, agradecemos a sua participação, tá, professor? Eu que agradeço, André. Até mais. Até mais.